Mil maneiras de ser saudável. Mais uma vez estamos juntos nessa ligação Paris-Brasil. Que beleza! E hoje a França está em festas. Aqui ninguém dorme, como aconteceu ontem no Brasil, né? A França passa para a sua primeira final, uma final histórica por todos os motivos que todos nós conhecemos e ainda principalmente porque vai enfrentar a seleção do Brasil. E eles são realmente verdadeiros. Eles cansaram de dizer que gostariam muito de uma final contra o Brasil, respeitando a seleção brasileira e respeitando o futebol nacional. Por isso tudo, vamos ver o que vai acontecer domingo no Estádio de France, quando teremos uma festa realmente muito bonita. Agora, tecnicamente, as nossas feras estão aqui e é claro que vão dizer e vão dar a sua opinião com relação a essa final Brasil e França. Eu queria só dizer aqui logo na abertura que hoje, finalmente, descobrimos o número 1 da seleção do Zagallo. Um e-mail que foi mandado aqui, estava no meio desses todos, o Luiz Eduardo, do Rio de Janeiro. Parabéns, hein? Ele disse que o número 1 da seleção brasileira, que tanto o Zagallo falou, é o Tafarel. Brilhante. Vocês gostaram? Eu achei genial. O número 1 do Zagallo é o Tafarel. Vocês não sabiam disso, mas vocês parece que não conhecem futebol. Custou para descobrir. Aproveita e já dá uma boa noite já. Boa noite. Eu quero dar meu boa noite. Hoje é o árbitro da partida, realmente. O Garcia Aranda, hein? Apitou muito bem e foi corajoso na expulsão do Blanco. Aliás, justo, hein? Parabéns ao árbitro. Foi perfeito. Tá aí, portanto. Ganhou, pelo menos um juiz aqui, ganhou uma citação especial. Bobô, e você, Bobô? A Bahia manda vários e-mails pro Bobô. Se eu fosse ler todos os e-mails que o Bobô recebe, nós passaríamos programas e mais programas. Eu tenho parente pra caramba. Tem parente, né? Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do Apito. Olha, eu acho que é a decisão das mais justas, né? Tanto a seleção brasileira fez por merecer, e também a seleção, evidentemente, francesa. A França, eu acho que é até mais fácil para a gente chegar ao título, porque a gente vendo hoje a seleção francesa contra a Croácia, se a Croácia tivesse um pouquinho de fôlego, se não cansasse, a coisa não ia ser tão fácil quanto pareceu, não. O Boban hoje, infelizmente, dormiu em 2 lances e o Thuram conseguiu fazer 2 gols. Dia de rei pro Thuram, hein? Tem uma nota aqui importante. Você quer ver uma coisa, seu Zito? As seleções da América do Sul levam uma enorme vantagem contra os europeus nas decisões. Se bem que essa ampla vantagem aqui não é tanto assim, porque depois fui ver. Olha aqui, 8 conquistas para a América do Sul. 2 com o Uruguai, 2 com a Argentina, 4 com o Brasil. E 7 para a Europa. 1 com a Inglaterra, 3 com a Itália e 3 com a Alemanha. Gozado, né? Agora, as seleções sul-americanas venceram 6 finais com as europeias. Agora sim. Agora que está a diferença. Você vê, será que vai dar de novo, seu Zito? Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do Apito Final. Eu acredito que vai dar Brasil. Era o que nós esperávamos. Estávamos torcendo para a França chegar à final. A França chegou. Era o time do nosso coração. É um time que tem defesa, tem meio de campo, mas o ataque não é muito de pressionar. E eu queria dar o meu destaque hoje para o Thuram, o lateral esquerdo do Gerson, que realmente fez um gol importante logo em seguida que a França tomou o gol. Ele empatou o jogo e foi determinante na vitória da França. E além disso tudo, o Thuram diz que não marca nem nos treinos. O defensor Thuram, autor dos gols que colocaram a seleção francesa na final da Copa, disse que é fabuloso ter marcado 2 gols. Especialmente porque eu, Thuram,
não marco nunca, nem sequer durante os treinamentos. Você vê, Gerson, como é que é a vida ou não? É verdade. Muito boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do Apito Final. A madrugada foi longa ontem. Foi acabar hoje quase 2 horas da tarde. Aí depois engatamos nesse jogo. Mas tá tudo certo. E o Thuram foi lá e meteu 2 cocos. Ele dormiu no primeiro tempo todo. Aí depois deram Ô, malandro, como é que é, mano? Vamos acordar e tal. Bom, agora, eu dizia em programas passados que tô dando um gol sempre, né? Só me estourei num quando podia me estourar, que fiquei ainda com aquele parafuso solto por aí, mas tá tudo certo. Agora, ontem eu falei, hoje na transmissão disse que dava um gol e um empate, não foi? E ontem eu falei aqui, se fosse a França, eu daria 2 gols. Tá valendo os 2 gols, tá certo? E um outro detalhe, se o amigo vai me permitir. É só um instantinho aqui. Tá alto isso aqui? Tá muito alto. Aqui. Só um instantinho aqui. No sábado, antes do jogo, se o amigo me permitir, no apito final, vou entrar com um champanhe aqui, vou explodir um champanhe aqui, tá certo? Antes do jogo. Vamos comemorar antes, porque a comemoração no Brasil já começou. Tá certo? Então, estamos vibrando aí e eu aqui dando sempre um gol de vantagem, 2 gols de vantagem. É isso aí. Alguns recordes foram estabelecidos nesse campeonato mundial. Um deles, o mexicano Arturo Brizio. Ele usou 7 vezes o cartão vermelho. Esse é o recorde mundial. Sabia disso, Zamponi? Ô, Luciano, não sabia. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do Apito Final. Uma vez, pelo menos, eu chego na sua frente. Olha, Luciano, sobre o Taffarel, tá gravado aí no Apito Final. Eu tomei uma goleada aqui. Eu escolhi o Taffarel como o melhor goleiro, hein? Dessa Copa. Beleza. E o Taffarel fiz isso, Luciano, porque eu parti de algum critério, né? O critério de eficiência e qualidade. Eficiência que está aí, está disputando a Copa do Mundo. 94 pegou pênalti, agora pegou, não foi novidade, surpresa para ninguém. E na primeira fase de classificação do Brasil, ele esteve muito bem. Agora, na decisão com a França, há um assunto aqui interessantíssimo. Quando entrou no mata-mata, nenhum atacante da França fez gol até agora. O Blanc fez o gol contra o Paraguai e o lateral Thuram fez aí os 2 gols na partida de hoje. Isso demonstra que o ataque da França até agora está fraco. E outro detalhe importante, a seleção anfitriã das Copas do Mundo não chegava à final desde 1978. Isso foi na Argentina, quando a Argentina chegou. E a França, é bom a gente lembrar, não confundir, não ter chegado à seleção anfitriã, porque a França nunca chegou a uma final, é a primeira vez. E está aí a seleção francesa numa final. No Jornal da Band, que vocês sempre acompanham com o Paulo Henrique Amorim, vocês viram as imagens da Champs-Élysées à noite. E agora, de madrugada, ela continua a mesma, não mudou nada. Os franceses aprenderam com os brasileiros, aprenderam com os holandeses, com os dinamarqueses, o que é comemorar uma Copa do Mundo, porque eles não tinham ideia. Os franceses agora que estão nessa onda aí de invadir a Champs-Élysées. Brincadeira, viu? Bom, vamos começar. Hoje foi dia de folga para a seleção brasileira. E qual seria o assunto no dia de folga da seleção brasileira? A nossa tradicional rival, a Holanda. Como é que foi aquele negócio de chegar na prorrogação, essa coisa toda? É um final difícil, né, de aguentar essa emoção, né? Realmente haja coração, né, para aguentar esse final. Pênalti, a gente acaba torcendo por uma série de coisas, né? Envolve o resultado do jogo, que é super importante, você passar por uma final. Envolve a situação de cada jogador em particular. Eu acho que é um momento muito duro, né, de se viver. Fica aí a marca de que a seleção brasileira está preparada definitivamente no aspecto físico, psicológico e até mesmo técnico e tático dentro do campo para um jogo de decisão de Copa do Mundo. Eu acho que nós fomos aí submetidos a vários testes, né, diferentes, né? Começamos ganhando, começamos perdendo, chegamos no momento desse de decisão, que é uma prorrogação de morte súbita. Decisão por pênaltis, acho que nós passamos por todos os testes. Eu acho que a seleção chega numa final muito preparada. Você, querendo ou não, estão te considerando como herói. Como é que é esse sentimento de ser um herói de uma nação do futebol? Tão humilde não, né? Não, mas é um comportamento meu, coisa que eu tenho sempre comigo, porque se fosse o tênis, até poderia aceitar assim como herói, porque aí eu estaria jogando sozinho.
Mas aqui o futebol, assim, ele envolve tantas pessoas, tantos jogadores, e não só jogadores, é comissão técnica, é cozinheiro, é roupeira, tudo mais, que não é justo falar que um foi o herói. Aonde o time se superou? Mas sabe que aqui a gente não está assim procurando o melhor jogo, se foi ou não foi. Eu acho que aqui está se procurando sempre a vitória. A vitória é sempre em primeiro plano. E tem dado certo. Não, acho que foi muito bem. Eu acho que nós enfrentamos um grande adversário. A Holanda realmente é muito forte, tem grandes jogadores e exigiu muito do Brasil. E eu acho que nós tivemos também aquela mesma tranquilidade que tivemos contra a Dinamarca e por isso a gente conseguiu levar aquela partida lá até mesmo para os pênaltis, né? E ali ter a felicidade maior. A força do ataque foi uma coisa que chamou muito a atenção, principalmente os laterais estiveram muito bem. Você acha que o Brasil encontrou o caminho, a forma de jogar à frente, Tafarel? Mas tu vê, a gente já está terminando a Copa e de repente está falando, será que encontrou agora? Eu acho que o Brasil sempre se encontrou nessa competição. Iniciou bem, foi sempre crescendo, teve uns momentos difíceis, mas em momento algum ele se desesperou quando aconteceram os erros, quando sofremos os gols, que talvez na outra Copa não sofríamos. E até agora, se não me falha a memória, são 7 gols, na Copa passada foram 3. Então, mas em momento algum não nos preocupou isso, porque sabemos que essa Copa é diferente da outra. Tafarel está falando com consciência, né? Está muito calmo, está muito quieto, e ele realmente foi elogiado por todos. Até o Chilavert fez uma declaração dizendo que o Tafarel sabe tudo. Você vê o Chilavert, hein? Um dos maiores goleiros do mundo. Com o Zagallo, o papo também foi a conquista diante dos holandeses, não poderia deixar de ser, né? Quais foram os fatores determinantes para a classificação do Brasil para a decisão da Copa? Eu acho que foi a força de vontade, o condicionamento físico, a aplicação tática. Olha, e essa união desse grupo. Mas a seleção da Holanda, se nós não tivéssemos o cuidado da parte tática, o que nós realizamos diante da Dinamarca, nós teríamos perdido a partida. Se nós jogássemos da mesma maneira, apesar de todo o cuidado para aquela partida. Porque cada partida é uma história diferente. Olha, nós ganhamos de uma senhora equipe de futebol. Não tenho dúvida. Isso veio valorizar ainda mais tudo aquilo que nós realizamos. A preparação física mostrou que ela está em alto nível, e a função tática vai sendo junta, correspondida pelo trabalho realizado pela parte física. Então, eu acho que nós subimos em todo sentido, né? Dentro da individualidade, alguns jogadores já começaram a produzir mais. Ainda resta mais um pouco de cada um de alguns jogadores, em que a gente, quem sabe, está guardando para uma final. O treinador Zagallo, ele confessou hoje que ele está tomando calmantes para aguentar as emoções e principalmente no jogo Brasil-Holanda. E na partida contra a Dinamarca, o nervosismo acabou provocando uma subida na pressão arterial do treinador. Então, o que a gente tem visto e que está estampado aí é pura verdade, né? Quer dizer, está difícil para aguentar essas emoções. E só para a gente também falar do Zagallo, ele acabou agora se irritando há umas 2 horas atrás com a festa francesa. Há uma explicação, é que o treinador estava sendo... ele disse que estava incomodado com a comemoração dos franceses em frente ao Chateau, onde está a seleção brasileira. Porque o pessoal lá abriu as portas em função da vitória e o pessoal buzinando e gritando o nome do Turrão, o pessoal invadiu e as cercanias ali do Chateau, e o Zagallo saiu, foi avisar o chefe de segurança, o Vitor Vasconcelos, porque tinha muita gente dormindo, enfim. E agora ele pediu, eu quero que feche e isole essa área, porque o time que vai jogar com o Brasil é a França. E alguns torcedores mais exaltados podem tirar a tranquilidade. Isso aconteceu no Paraguai naquela eliminatória em 69, né, meu Reverendo? E o Saldanha também saiu dando bronca para cima de todo mundo. Foi uma correria, não deixava a seleção dormir, mas apesar que não havia essa segurança toda, infelizmente. Mas aí nós jogadores, saímos tudo na rua, Gerson. Todo mundo saiu na rua? Todo mundo saiu na rua, foi uma confusão enorme lá, porque
realmente eles perturbaram, mas aí acabaram tomando de 3, né? Mas foi tudo bem. Agora, falar um pouquinho, o Zagallo, ele colocou aqui que o Brasil vai ganhar de qualquer forma, vai ganhar comendo a Torre Eiffel, a grama e a Champs-Élysées, foi a expressão dele. O Brasil vai entrar mordendo, né? É porque eu acredito que a partida importante para o Brasil foi a partida da Holanda. Se ganhasse da Holanda como ganhou, graças a Deus, o Brasil será campeão. Sem dúvida alguma, tem tudo para ser campeão. O time, se você for analisar time por time, é superior. Realmente é o time da França. E depois dessa vitória contra a Holanda, jogadores, como o Zagallo bem frisou, uma vitória importantíssima, a moral cresceu dentro do grupo, jogadores soltando mais, jogadores produzindo mais, e isso é importantíssimo para uma final. E ele não mexe no time, né? O time é o mesmo, embora ele tenha elogiado demais o Emerson, mas o time é o mesmo. E nós vamos continuar com aquele problema, tomara que não, mas pelo visto aí, de meio do campo, posicionamento do Leonardo, aquelas histórias todas. Será que ele, 20, 25, 30 minutos, aquela história de sempre, ele coloca o Emerson, aí pediu o Rivelino Zé Roberto, ali naquela função, já que é um canhoto fazendo aquela função, pode ser até, mas o Emerson entrou bem na partida. Agora, e vamos saber se aquela modificação, hoje nós falamos sobre isso, né, do Denilson, né, sai o Bebeto e entra o Denilson, toda vez. A mesma coisa no time francês. Eu até disse isso na transmissão, não foi? É verdade. Aí sai o Guivarch, entra o Trezeguet. Sai o Carembé, entra o Henry. E de vez em quando, ele dá uma mexida lá na ponta esquerda e tal. Quer dizer, é mais ou menos isso que o Zagallo faz também. Sente o time meio desarrumado, ele vai, tira um, tira outro, aí o time respira de novo. Nós temos alguns problemas ali pelo lado direito, não é de hoje, né? Com um detalhe, né? O Zagallo também disse que a expulsão do Blanc foi ótima para a seleção brasileira, né? Porque o Blanc era o homem que comandava ali atrás. Não joga, né, o Blanc. E o Carembé está machucado, que saiu, você viu que tinha uma botinha lá de gelo, também outro está machucado. Quer dizer, a França está com seríssimos problemas. E o Zidane acabou tendo uma indisposição, botou as coisas para fora no final do jogo. Mas aquilo é sintoma do quê? Mal preparado. Mal preparado. Mal preparado fisicamente. O Gerson cantou essa bola lá também. Quando você corre mais, você exige mais de você, porque ele estava naquele passinho lento. Quando ele começou a correr mais, se movimentar mais, quando ele perdeu o branco, até o treinador uma hora chegou para ele, aí perto, como é que é? Vamos correr, né? Aí ele se encosta. 20 minutos de jogo, do segundo tempo, ele se encosta ali pela ponta esquerda. Isso já aconteceu contra... Mas ele vem de duas, é bom que se diga, vem de duas prorrogações. Né? Bom, tudo bem. Aí mas geralmente tem um jogador que sente mais e ele é um desses caras. Mas ele vem de duas partidas descansado, porque ele não jogou 2 partidas. Ele tinha que treinar para se preparar para a Copa do Mundo. Ou pelo menos para essas partidas que ele ia entrar agora. Então ele deve ter ficado na praia, mordomia lá, tomando os negocinhos dele. Aí o que acontece? Veio aí 20 minutos, ele se encosta aqui. Eu disse hoje, é uma dor que dá aqui do lado, quem é profissional sabe disso. Uma dor aqui do lado, tem que abaixar e apertar aqui, ó. No papo de boleira, é dor de peroba. Tá certo? Que fica aquele negócio, tá, riou, aí tem que rezar. É aquela história. Então o que acontece? Ele se encaixa aqui do lado esquerdo, aí fica ali e tal. Veio uma boa bola, ele arrumou e deu o pique pelo lado esquerdo. Deu um chute, aí parou. Falei pro Luciano, ó, coisa tá feia lá. Ele foi, se arrumando. Chegou lá no meio do campo, botou pelo ladrão, não foi? Aí ficou feia a coisa. E o Zidane parecia um jogador que tá com aquele mau contato, né? É verdade. De quando se acende, ele corre. Daqui a pouco ele ficava assim, mas era essa dor aí que o Gerson considerou a dor de peroba. Não, mas você imagina, o cara tá quase capotando com as 4 rodas, tá dizendo que é dor de peroba. Mas se você vê o Zidane mal jogar, preparado o Gerson, o Luciano, amigo, mas realmente não é o Zidane que ele está acostumado a ver jogar. Uma movimentação intensa, toque de bola. E ele é bom jogador. Muito bom jogador. Toda vida. Para nós é ótimo que ele esteja assim. É excelente, porque é o jogador... A primeira partida que ele fez, né, Ribeiro? Ele jogou esplêndido a partida de estreia, naqueles 3-0. Jogador de ponto de desequilíbrio e tal. Aí cometeu aquela asneira, aquela bobagem, lá, foi expulso, aí prejudicou muito até a parte física dele. Mas deixa ele, é bom que ele continue desse jeito, se arrastando, sem o Blanc.
Porque com o Blanc, a seleção francesa, você mostra a força da seleção defensiva francesa. Só tomou 2 gols até agora no Mundial. E sem o cara, vai facilitar o nosso trabalho. E nós vamos voltar já já ao assunto da França, porque já esgotou nosso tempo nesse primeiro bloco e a gente já já vem com a França, os gols e as declarações do treinador da França. São declarações, no mínimo, inteligentes. No mínimo. No mínimo. Vocês vão ver só. A animação da Copa, os restaurantes, os pontos turísticos mais quentes e o que os brasileiros famosos estão curtindo. Flash, direto da França, com Amaury Júnior, de segunda a sexta no seu fim de noite. Band, Brasil na Copa. A professora diz que só vai explicar sua dúvida depois da aula? Fique esperto. Beba Bliss. Bliss, a bebida saudável da Nestlé. Tenía que ser Tramontina. Grazie, Tramontina. Great Tramontina. Tramontina faz bem para todo mundo. Brasil na cabeça e o toque da caixa pra gente ser mais feliz. É Brasil na cabeça, Brasil campeão. Tem o toque de bola, o toque da caixa no coração. Vamos torcer pra gente ser campeão. Quero ver o Brasil com a taça na mão. Vai Brasil! É Brasil na cabeça, Brasil campeão. Tem o toque de bola, o toque da caixa no coração. A caixa é Brasil na cabeça. Peugeot 306 Passion Sedã, motor 1.8, vidros e travas elétricas, ar-condicionado, direção hidráulica, airbag. A partir de... Sobe o preço. Não vou subir, não. Eu preciso mostrar, sobe. O pessoal da Peugeot não deixa. A partir de R$ 24.500. Peugeot, emoção em movimento. O mundo está sempre em movimento. E a pênalti não para de evoluir. Cria tendências que o mundo inteiro corre atrás. Bola Penalty World, aprovada pela FIFA. Penalty World, a bola mundial da pênalti. Oi! Oi, Cris. Sua melhor amiga quer ser sua sócia? Fique esperta. Beba Bliss. Bliss, a bebida saudável da Nestlé. Voltamos com o nosso apito final. Um grande abraço a você que está aí curtindo a rapaziada da Band. Nós hoje recebemos mais de 4.000 e-mails. Hoje. Um negócio desse tamanho que está ali, não dá nem para trazer aqui para a mesa, quer ficar todo mundo atrás. Impressionante. Todo mundo quer levar a Porsche do Gerson. E todo mundo falando sobre o jogo, falando sobre tudo que aconteceu na partida. Eu queria apenas responder um amigo, que eu não trouxe o nome dele aqui. Eu deixei lá, mas eu vou... Ele sabe, parece que é de Campo Grande, se não me falha a memória. Ele fala assim que eu fui antiprofissional ao não narrar o gol da Holanda aos 42 minutos.
E eu queria dizer que não foi foi porque eu não tive condições mesmo para narrar o gol da Holanda. Eu tomei um contragolpe, foi a primeira vez na minha vida, em 35 anos, que acontece isso comigo. Um dia acontece. Eu só gostaria de explicar que não foi por maldade, foi realmente porque eu não tive condições para gritar o gol da Holanda. São coisas que acontecem. Eu sempre imaginei um dia que poderia acontecer isso contra o meu querido país, e aconteceu. Não me leve a mal e não me considere um antiprofissional por este gesto, porque não foi com maldade, não foi aquela, não vou gritar o gol da Holanda, não é nada disso. Tanto é verdade que nos pênaltis eu gritei todos os gols da Holanda. Então está aí provado que foi naquele momento. Tomei uma ducha realmente porque eu sou um ser humano acima de tudo, né? Corre o sangue, sou brasileiro demais, aliás, acho que demais mesmo, e realmente na hora não consegui. Ainda eu me lembro da narração que eu disse assim, olha o Ronald Buergo, não deixa ele cruzar, olha o cruzamento dele, vamos ver o que acontece. E saiu o gol da Holanda. Então, me perdoe, não foi por mal, tá? E espero nunca mais ter que narrar gol da Holanda. Eu espero que não faça os gols, tá bom? Mas se a França fizer gol, eu vou narrar com muito prazer. Para você de Campo Grande aí que está pedindo. O que mais aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós vamos ver os melhores momentos da França, mas tinha um e-mail aqui bonitinho, bonitinho. O pessoal de Ribeirão Preto, da Faculdade Odontológica de Ribeirão Preto, não perde um programa do Apito Final. Então, a rapaziada toda da faculdade, aquele abraço. Outro detalhe, tem pais que estão permitindo que seus filhos fiquem acordados até mais tarde para poder assistirem o Apito Final. E com a promessa que o garoto, no dia seguinte, faça 1 hora a mais de lição. Então, rapaziada, obrigado, meninada, um grande abraço, tá bom? Nós aqui do Apito estamos devolvendo um abraço para vocês. E agora vamos ver os melhores momentos de hoje, desse jogão que foi França 2, Seleção da Croácia 1. Tão longe. Jovem, para muitos intolerante, para a maioria, o melhor jogador de defesa da atualidade. No Parma, sua equipe na Itália, é meio que semideus. Na seleção francesa, é o iluminado que não se omite, que não teme pressões, que aparece para defender e surpreende quando ataca. Lilian Thuram é o nosso rei por um dia. Agora eu quero ver. Qual é o jogador, Zito, que você vai puxar a votação aí, Zito? Hoje é o meia-direita, né? Eu vou buscar lá na longe, na África. Para mim é o Okocha. Opa, Okocha, maravilha, maravilha. Buscou bem, hein? E você, Bobô? Tô com o Zito, a escolha é belíssima. Okocha? Com certeza. Okocha. Gerson? Eu, David. Opa, beleza. Da Holanda? Você, Zanforlim? Eu fechei com a seleção brasileira, sou Leonardo. Nossa Senhora, você vai tomar uma vaia aqui. Mas em todo caso, Roberto Rivelino. Não, Rivelino, o que foi? Okocha. 1, 2, 3. Tô dizendo que não valeu pra você que esse trio aí tá contra a gente. Não acredito. Você é o velho. Eu ia botar aqui, sabe quem? Eles estão ali combinando, principalmente aquele velho ali que tá argumentando tudo ali, ó. O velho leva tudo no papo ali, os garotos ali. Não, eu vou ser sincero pra você. Se eu perceber que isso daqui é combinado, eu paro com a votação, porque nós não estamos brincando. Não é isso. Olha aqui. Eu ia botar Ximin aqui no meio. Ximin é aquele do Japão. Mas não pude fazer nada. Porque pelos corredores aí, o Gerson está dizendo, os 3 estão fechados, eu vou votar no Japão. Se for assim, acaba a votação. Não, nada disso. Não, aí não. Fechado porque individualmente, explica para mim. Não, individualmente foi um dos grandes jogadores que apareceu na Copa. Foi uma grande revelação. Eu concordo. Agora, explica. Tá bem, concordo. Ótimo. Mas você é o cabeça disso aí. Agora, explica para mim o Leonardo. Isso que eu quero que você me explique. Não, mas o Leonardo foi o Zanforlim. Eu que votei no Leonardo. O Okocha, ele já foi embora para a África e o Leonardo está aí para ser campeão. Tá certo. Bom, pelo menos é um argumento. Isso, Zanforlim. Então tá aí. Mas foi eleito o Okocha. Isso. Certo? O Okocha. Então a seleção fica, só para a gente saber aqui, senão eles vão dar um tombo em mim logo. Chilavert, Cafu, Blanc, Desailly e Lizarazu,
César Sampaio, Dunga, ou Dunga, César Sampaio e Okocha. Amanhã é o quarto homem de meio campo. Perfeito? Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. E amanhã a gente volta. Mas, os meninos aqui, às vezes, eu que preciso pegar o megafone. Vocês precisam me ajudar aqui, pô. Ih, rapaz. Tchau, tchau. Amanhã.